Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 60. Este capítulo traz uma mensagem gloriosa sobre a restauração de Sião e o futuro glorioso que Deus preparou para seu povo. Ele descreve um tempo em que a luz do Senhor resplandecerá sobre Jerusalém, atraindo as nações e trazendo abundância e restauração. Essa profecia aponta tanto para a restauração de Israel após o exílio, quanto para o cumprimento final no reino de Deus, onde Cristo reinará em glória. Também vemos uma conexão com a vinda do Messias e o chamado para que a igreja seja luz para o mundo. Agora convido você a acompanhar a leitura do capítulo 60 de Isaías. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão às plantas dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite dos gentios, e alimentar-te-ás ao peito dos reis. E saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira, bronze, e por pedras, ferro, e farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Isaías capítulo 60 começa com um poderoso chamado de Deus para que Jerusalém se levante e resplandeça, pois a glória do Senhor estará sobre ela. Essa profecia anuncia um tempo de restauração, em que a cidade que antes estava em trevas será iluminada pela presença de Deus e atrairá as nações. No versículo 1, lemos: Levanta-te, resplandece,
porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aqui, Deus chama Jerusalém para sair da escuridão e brilhar com a luz que Ele mesmo derramará sobre ela. Esse versículo aponta para a vinda de Cristo, a luz do mundo, e também para o papel da igreja em refletir essa luz para as nações. No versículo 2, Deus faz um contraste entre a condição do mundo e a situação do seu povo. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Enquanto as nações vivem na escuridão do pecado e da idolatria, o povo de Deus será iluminado pela sua presença. No versículo 3, vemos a promessa de que essa luz atrairá os povos. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Esse versículo se cumpre tanto no retorno de Israel à sua terra, quanto na expansão do reino de Deus por meio do Evangelho, quando os gentios começam a seguir a Cristo. Nos versículos 4 e 5, Deus descreve a reunião dos filhos de Israel e a prosperidade que acompanhará essa restauração. Levanta os teus olhos ao redor e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminada, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti. Jerusalém, que antes estava destruída e dispersa, será restaurada e enriquecida pela glória de Deus. Nos versículos 6 e 7, Deus menciona caravanas trazendo riquezas para a cidade. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e anunciarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto de ti. Os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei gloriosa a casa da minha glória. Essa passagem lembra a visita dos magos a Jesus, que trouxeram ouro e incenso como presentes, reconhecendo sua realeza e divindade. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que Deus é a fonte da verdadeira luz e que seu povo é chamado para refletir essa luz ao mundo. Jerusalém, que antes estava em trevas, será restaurada e se tornará um farol para as nações. Essa promessa se cumpre espiritualmente na vinda de Cristo e na missão da igreja de proclamar o Evangelho. Isaías capítulo 60 continua com a grandiosa promessa de restauração e glória para Jerusalém. Deus descreve o impacto dessa renovação, mostrando como as nações reconhecerão a cidade como um centro da sua presença e trarão tributo para honrar o Senhor. No versículo 8, lemos: Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Essa imagem transmite a rapidez e a abundância com que os povos virão a Jerusalém. Eles não chegarão lentamente, mas como nuvens no céu e como pombas retornando ao lar, simbolizando restauração e reunião dos dispersos. No versículo 9, Deus confirma que as nações participarão desse processo. Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porque te glorificou. Essa passagem reforça que a restauração de Jerusalém não será apenas para Israel, mas terá um impacto global. Os povos distantes trarão riquezas e reconhecerão a glória de Deus. Nos versículos 10 e 11, Deus promete que os estrangeiros também terão um papel na reconstrução. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Deus lembra que Israel passou por juízo, mas agora experimentará sua misericórdia. A cidade será restaurada com a ajuda das nações, e suas portas estarão sempre abertas, simbolizando segurança e prosperidade sem interrupção. Nos versículos 12 e 13, vemos uma advertência e uma promessa. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti,
a faia, o pinheiro e o álamo juntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. As nações que resistirem ao plano de Deus serão julgadas, enquanto aquelas que se submeterem à sua vontade experimentarão bênçãos. A referência ao Líbano e suas árvores simboliza a abundância de materiais preciosos usados na reconstrução do templo e da cidade. No versículo 14, Deus descreve a mudança na relação entre Israel e seus opressores. Também virão a ti inclinados os filhos dos que te oprimiram, e todos os que te desprezaram se prostrarão às plantas dos teus pés, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Aqueles que antes humilharam Israel, agora reconhecerão sua posição especial diante de Deus. Jerusalém será exaltada e reconhecida como a cidade do Senhor. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que a restauração de Deus não será apenas espiritual, mas também visível e transformadora. As nações reconhecerão a glória do Senhor, e aqueles que antes rejeitavam seu povo agora virão em submissão e honra. Esse é um vislumbre do futuro reino de Cristo, onde todas as nações se curvarão diante dele. Isaías capítulo 60 conclui com a grandiosa promessa de que a restauração de Jerusalém será eterna. Deus declara que seu povo nunca mais sofrerá vergonha ou destruição, pois ele mesmo será sua luz e sua glória. Essa parte do capítulo aponta para a plenitude do reino de Deus, onde não haverá mais dor, opressão ou escuridão. No versículo 15, lemos: Em lugar de seres abandonada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, eu te porei por glória eterna, por alegria de geração em geração. Deus transforma a humilhação do passado em honra eterna. Jerusalém, que havia sido rejeitada e devastada, agora será motivo de alegria para todas as gerações. Nos versículos 16 e 17, Deus promete uma prosperidade sem precedentes. E mamarás o leite das nações, e com o leite dos reis serás amamentada. E saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Em lugar de cobre trarei ouro, e em lugar de ferro trarei prata, e em lugar de madeira, cobre, e em lugar de pedras, ferro. E farei pacíficos os teus inspetores, e justos os teus exatores. Essa linguagem poética simboliza a abundância e a excelência da futura restauração. Deus proverá para seu povo não apenas o necessário, mas o melhor. No versículo 18, vemos a promessa de segurança e paz. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. A cidade será um lugar de paz e segurança. Isso aponta para o reino futuro de Deus, onde não haverá mais violência ou destruição. Nos versículos 19 e 20, Deus promete que Ele mesmo será a luz de seu povo. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus será a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Essa promessa se cumpre no livro do Apocalipse, onde lemos que na Nova Jerusalém não haverá necessidade de sol ou lua, pois a glória do Senhor iluminará a cidade. Apocalipse capítulo 21, versículos 23 a 25. No versículo 21, Deus confirma que seu povo será completamente restaurado, e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Aqui vemos que a restauração será definitiva e baseada na justiça. O povo será como árvores plantadas por Deus, refletindo sua glória. O capítulo se encerra com uma promessa de aceleração divina. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Deus declara que seu plano será cumprido rapidamente, no tempo determinado por ele. Essa última parte do capítulo nos ensina que a restauração de Deus é eterna e gloriosa. Ele não apenas restaura seu povo, mas o exalta, o sustenta com sua própria luz e garante que nunca mais haverá sofrimento ou destruição. Essa profecia aponta diretamente para o reino de Cristo.
onde ele reinará em justiça e paz para sempre. Agora, convido você a uma breve oração, agradecendo a Deus por sua promessa de restauração e pedindo que Ele nos ajude a viver na luz da sua presença. Senhor, somos gratos por tua promessa de restauração e por tua fidelidade em cumprir cada palavra que declaraste. Obrigado porque nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz e porque em ti encontramos paz, segurança e alegria eterna. Ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade, refletindo tua glória em nossas vidas. Que possamos ser renovos plantados por ti, crescendo em justiça e proclamando teu nome a todas as nações. Confiamos que tua luz nunca se apagará sobre nós e que tua presença será sempre nossa fortaleza. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 60 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 61. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.